Olá, boa noite para você. Sejam bem-vindos ao Jornal da Alterosa desta sexta-feira, 15 de março. Confira os destaques de hoje. Jovem é preso após fazer disparos em escola na região metropolitana. Adolescente faz ameaças em rede social e deixa colégio em pânico na capital. Pacientes são diagnosticados com meningite no interior do estado. Moradores de Macacos impedem entrada e saída de funcionários da Vale. É agora, no Jornal da Alterosa. Um jovem de 20 anos foi preso após fazer vários disparos para o alto na porta de uma escola em Nova Lima, aqui na região metropolitana de BH. O autor dos tiros teria se desentendido com um colega de sala porque ele estaria dando em cima da namorada dele. Em outra escola no bairro Horto, um estudante teria ameaçado cometer um crime semelhante ao de Suzano, em São Paulo. Alunos e professores ficaram apavorados e a polícia foi chamada. O adolescente foi localizado e disse que não se passava de uma brincadeira. Confira. Vou matar todo mundo amanhã. Tomara que a sala esteja cheia. Essa era a ameaça do aluno que estuda nesta escola em Belo Horizonte. Ele teria postado em uma rede social. A notícia se espalhou rapidamente. Os alunos da Escola Estadual do Horto Florestal, região leste da capital, ficaram com medo. 2 viaturas da Polícia Militar ficaram de plantão em frente à escola. Esta aluna, que pediu para não ser identificada, disse que estudantes e professores ficaram assustados com a ameaça. A gente viu. Aí foi compartilhando para as turmas da escola e foi assim. E vocês ficaram com medo, né? Lógico. Alguns sim, outros não estavam nem aí, porque sabiam que o menino não iria vir na aula. Já em Nova Lima, tiros foram efetuados do lado de fora da Escola Estadual Denis Vale. A Polícia Militar, quando chegou ao local, conseguiu levantar que os disparos foram para o alto e que o suspeito seria um aluno aqui da escola. Durante o rastreamento, esse rapaz de 20 anos acabou sendo encontrado nas imediações do colégio. Ele estava usando o uniforme nessa hora, mas dentro da mochila dele foram usadas outras roupas que batiam com as características apontadas como aquela do autor dos disparos. O rapaz contou à polícia que era sim o responsável pelos tiros e ele queria amedrontar os colegas, porque estariam divulgando que ele se relacionaria com um homem em troca de usufruir dos bens materiais desse indivíduo. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz tem passagens por tráfico de drogas. Ninguém ficou ferido. Este pai ficou preocupado e mudou a rotina. Eu vim hoje mais preocupado, né, com esse tiroteio que teve aí ontem e tal. A gente manda o filho para a escola, acha que ele está seguro e acaba não estando, porque a situação que está, você está vendo, teve um tiroteio, não tem um policial na porta, não tem nada, aqui não tem um guarda municipal, não tem nada. Em Manhuaçu, na Zona da Mata, um jovem foi detido após fazer apologia ao crime ocorrido na escola em Suzano. Além de apoiar o ato, ele ainda publicou em uma rede social ter vontade de fazer a mesma coisa. Depois de ser ouvido e liberado, ele ainda zombou da situação. A Polícia Militar recebeu diversas informações da comunidade bem local, no distrito de São Pedro do Avaí. E essas informações davam conta de que em redes sociais, o autor que foi preso, o jovem de 18 anos, ele fazia apologia, né? Ele elogiava a ação dos criminosos, que a ação ocorrida aí numa escola na cidade de Suzano, em São Paulo. Então, imediatamente a Polícia Militar se deslocou até a residência desse jovem e próximo à residência dele, ele foi abordado, conduzido em uma motocicleta. Ele estava cometendo uma infração de trânsito, que era não portar a CNH, foi feita a autuação de trânsito e logo após ele foi conduzido até a sua residência. Somente foi localizado, foi apreendido, né, um aparelho celular que vai ser analisado pela Polícia Investigativa, Polícia Civil, para verificar se há algum indício de plano, de algum indício de conduta, né, nesse sentido planejado para esse jovem. Há quase 5 meses, o muro de uma escola estadual no bairro Santa Mônica, em BH, desabou depois de um temporal. E até hoje, a estrutura continua do mesmo jeito. Professores e alunos estão inseguros e temem que a falta do muro facilite a ação de bandidos. A falta de segurança se tornou uma preocupação mais forte.
O atentado de Suzano chama atenção para o acesso às escolas e a ausência do muro facilita muito. A gente também fica sem segurança nenhuma na escola, né? Pessoal estranho entrar, né? Acesso é muito fácil para eles. Outro aspecto levado em conta pelo professor é a facilidade dos alunos saírem da escola em horário de aula. Tem nenhuma segurança os alunos entrar e sair da escola, fugir mais cedo, né? O muro caiu no dia 27 de outubro do ano passado. Na época ninguém ficou ferido. Segundo os professores, foi o vento que ocasionou o problema. As aulas de educação física aconteciam nessa quadra, muitos alunos ficavam sentados aqui ao lado. Só que depois da queda do muro, a situação passou a preocupar os pais que deixaram de matricular os filhos aqui na escola. De 2018 para 2019, o número caiu de cerca de 1.400 para aproximadamente 900. Nós perdemos uma média de mais de 600 alunos do ano de 2018 para 2019. O risco de queda do resto do muro também preocupa. Segundo o professor, a estrutura foi condenada pela Defesa Civil. Tem risco de queda a qualquer momento. E passa gente aqui? Passa crianças e adultos a todo momento. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que será liberado nos próximos dias o recurso para a demolição do muro, retirada de entulho e colocação de tapume. A planilha de obra da construção de um novo muro já foi elaborada pela equipe de engenheiros e aguarda o processo de licitação para ser executada. De acordo com a Secretaria, a direção da escola vem tomando todas as providências para evitar que alunos e funcionários corram riscos enquanto as reformas não são concluídas. Um suspeito de ter roubado uma bolsa foi detido e agredido por populares em Nova Serrana, no Centro-Oeste. Ele foi amarrado até a chegada da polícia. Neste vídeo, o suspeito aparece sentado na calçada e com o rosto sangrando. O rapaz de 25 anos teve as mãos amarradas. Segundo a polícia, ele é suspeito de roubar a bolsa de uma mulher no bairro Padre Libério. O ladrão fugiu, entrou em um beco e pulou o muro de uma casa. Populares cercaram o local e conseguiram pegar o suspeito. Ele foi agredido até a chegada da polícia. O suspeito foi algemado pela PM e levado para a UPA, onde recebeu um curativo na testa. O rapaz tem passagens por furto, extorsão e é usuário de drogas. Um homem foi flagrado furtando um cofre dentro da igreja Nossa Senhora Aparecida em Poços de Caldas, no sul do estado. O objeto, que é de aço e guardava as doações de fiéis, estava perto do altar. Como não conseguiu abrir o cofre, o homem levou tudo e depois abandonou o objeto vazio em uma rua próxima à igreja. O suspeito não foi encontrado. Essa é a segunda vez que as doações desta igreja são roubadas. Presta atenção nesse caso. Uma câmera de segurança flagrou um bandido que se atrapalhou durante o assalto em um supermercado em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. Ele não conseguiu abrir a sacola para guardar o dinheiro roubado e ainda deixou a arma em cima da caixa. Armado, o assaltante rende a operadora do caixa, que pega todo o dinheiro e entrega a ele. O criminoso se atrapalha para guardar o dinheiro. Ele então coloca a arma em cima do caixa, tenta abrir uma sacolinha para colocar as notas, mas desiste e vai embora. Segundo a polícia militar, o bandido fugiu com a ajuda de um comparsa que o esperava em uma moto do lado de fora do supermercado. A Santa Casa de Formiga, no oeste de Minas, afastou das atividades o médico que fez o parto de 2 bebês que morreram logo após o nascimento. Os procedimentos estão sendo investigados, os detalhes agora com Augusto Medeiros. A nota emitida pela administração da Santa Casa de Formiga informa que os procedimentos dos 2 partos foram realizados corretamente. Tudo a fim de garantir uma boa assistência às gestantes e aos bebês. A avaliação foi feita pela comissão de óbito do hospital. A nota esclarece ainda que os profissionais estão colaborando com as investigações. A administração da Santa Casa divulgou ainda o pedido de afastamento do médico que fez os partos dos 2 bebês. O profissional fica fora das atividades até o fim das investigações da Polícia Civil. Sofia nasceu na 40ª semana num difícil parto normal na Santa Casa de Formiga. A bebê de 53 centímetros tinha 4 quilos e 600 gramas e foi considerada grande para a idade gestacional. A perícia concluiu que durante o trabalho de parto houve distócia de ombro, que é quando o bebê fica preso no canal.
A criança também teve asfixia perinatal, ou seja, falta de oxigênio. A causa da morte foi diagnosticada como choque hemorrágico, devido à coagulação intravascular. A família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil passou a investigar a morte da bebê. A outra morte que está sendo apurada é a do Samuel. Ele também nasceu na Santa Casa de Formiga há quase um mês. Simone estava com 35 semanas de gestação e entrou em trabalho de parto. Segundo ela, o mesmo médico que atendeu a Alessandra insistiu em parto normal e só fez a cesárea 4 dias depois. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que 4 pacientes foram diagnosticados com meningite em Juiz de Fora neste ano. De acordo com a vigilância epidemiológica, os casos não eram dos tipos mais graves. Para as formas mais comuns da doença, o Sistema Único de Saúde oferece vacinas. A Jaqueline é mãe do Gustavo e perdeu um irmão de 1 ano e meio de idade por causa da meningite. Por isso, mantém um cartão de vacinação do filho sempre em dia. Ele contraiu a doença meningite e não teve jeito, né? Ele veio a falecer por causa da doença. Aí, mas por causa disso também, a importância da vacina, né? A gente vacinando, a gente consegue proteger os nossos pequenos. As vacinas contra os tipos mais comuns de meningite podem ser encontradas no SUS. O SUS disponibiliza vacina contra 3 tipos de meningite. Uma delas é a meningocócica do tipo C. Tem também para meningite pneumocócica e para meningite por hemófilos. Mas como nem todos os tipos da doença têm vacina no sistema público de saúde, é importante ter outras medidas de prevenção. Existem alguns tipos de meningite menos comuns que são disponibilizados na rede privada também, e o importante é prevenir, bons hábitos de higiene, evitar ambientes fechados, os cuidados normais que a gente tem que ter de higiene e saúde para os nossos bebês. A meningite é uma inflamação das membranas do cérebro e pode ser causada por fungos, bactérias, vírus ou parasitas. Os sintomas podem surgir repentinamente. Febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos podem indicar a doença. A única forma de prevenir a meningite bacteriana é através da vacinação. Vacinem seus bebês a partir de 2 meses de idade, de acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Os 13 funcionários investigados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, que foram presos pela 2ª vez na última quarta-feira, após a decisão do TJMG, já podem voltar à liberdade. O ministro Nefe Cordeiro, do STJ, concedeu na noite de ontem uma liminar que garante a libertação dos funcionários. Nefe afirma que é possível ter havido omissão proposital dos funcionários em razão de interesses diversos, assumindo o risco do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, que deixou 203 mortos e 105 pessoas desaparecidas. A prisão temporária exige a indicação de riscos para a investigação de crimes taxativamente graves, o que não foi verificado no caso analisado. O ministro afirmou que tanto o juiz de primeiro grau quanto o TJMG apontam geneticamente a necessidade da prisão. E a Justiça interditou hoje uma mina da Vale em Ouro Preto. A paralisação nas atividades da mina de Timbopeba foi pedida pelo Ministério Público a partir de informações da consultoria alemã TÜV Süd, que reviu as informações da segurança da barragem do distrito de Antônio Andrade. Moradores de Macacos, em Nova Lima, fizeram hoje um protesto em frente à mineradora da Vale. Eles estão angustiados por estarem fora de suas residências e pela falta de compromisso da empresa. Eu, o cinegrafista Valdir Pereira e o auxiliar Alvo José Alvarez estivemos lá. Confira. Com faixas, cartazes e camisas, alguns moradores se reuniram na porta da Mina Azul em Macacos para chamar a atenção da mineradora. Mesmo com a presença da polícia e da guarda municipal, os manifestantes impediram a troca de turno dos funcionários. Nós estamos com uma situação de sofrimento enorme dentro da comunidade, de medo. Então a Vale ela não tem se responsabilizado em entender esse sofrimento, em buscar minimizar isso. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto é uma posição de adiamento, uma posição de evitar tratar isso com profundidade. Dona Maria de Lourdes teve a casa interditada pela Defesa Civil. Ela está morando de favor. Qual que é o sentimento de entrar nessa casa e ver essa situação de abandono? É triste demais, né?
pelo trabalho que eu tive, tirando pedra no rio para fazer alicerce, para hoje eu estar na rua, entendeu? Com meus filhos, sou viúva, né? Vivo de pensão, lutei tanto para ter meu barraquinho para me pôr meus filhos, e hoje eu não tenho nada, porque eles não vão deixar a gente voltar para aqui. No dia 16 de fevereiro, cerca de 200 pessoas tiveram que sair de suas casas às pressas, depois que uma auditoria se negou a testar a segurança das barragens B3 e B4 da Vale, que fica em Macacos. Placas indicam interdições. As ruas estão desertas. O comércio já não é mais o mesmo. Essa é a rua principal do distrito de Nova Lima. Em conversa com comerciantes e moradores, eles me disseram que numa sexta-feira como hoje, esse horário, eles já estariam se preparando para receber o turista no final de semana. Comércios lotados, pousadas lotadas, tudo isso não acontece há um mês. Mas afinal de contas, o turista deve ou não continuar vindo para a cidade? A comunidade está funcionando normalmente, os bares, os restaurantes, está tudo aberto. A gente está preparado para receber o turista. O comércio no final de semana está tudo aberto, mas o turista tem medo de chegar. Medo dessas placas de SIG-PARE, que está atrapalhando Macacos, essas placas de área de risco aí, tudo, entendeu? E sem um turista, Macacos vai morrer. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, idosos recebem orientações sobre riscos do endividamento no Dia do Consumidor. Espera aí, eu volto já já. Hoje é Dia Internacional do Consumidor. A Prefeitura de Belo Horizonte e o Instituto de Defesa Coletiva promoveram uma ação para orientar sobre o crédito consciente e alertar os idosos para os riscos do endividamento. Maria da Consolação fez um empréstimo consignado em 2015 para comprar um carro. A aposentada vai terminar de pagar em 2021. Eu procurei saber direitinho como é que era os juros. O dinheiro eles emprestavam só em 72 parcelas, né? Não fazia por menos. Eu queria por menos, mas eles não podiam fazer. Toda vez que eu vou receber, eu tiro o extrato para ver se está descontando certinho. Quanto que eu tenho para receber, eu faço as contas direitinho. Diferente da Maria, que tomou todos os cuidados para poder comprar o veículo, mesmo fazendo o empréstimo, de acordo com o PROCON de Belo Horizonte, muitos idosos têm se endividado na contratação de crédito consignado. Hoje, o empréstimo consignado ele é o grande vilão desse endividamento, porque antes da pessoa aposentar, ela já é incomodada pelos bancos com essa oferta de empréstimos. Eu acho muito ruim aquela insistência dos bancos a dar crédito para os idosos. Porque nem todo idoso está muito bem da cabeça. Tem muito idoso ótimo, mas tem alguns que ainda não estão. E com isso, eles são influenciados. Aí eles ficam endividados. E ficam sem saber o que fazer. Então, eu acho que tinha que ter uma coisa para parar com isso. No Dia Internacional do Consumidor, dezenas de idosos se reuniram no Centro de Referência da Pessoa Idosa em Belo Horizonte para receber orientações sobre o crédito e os riscos de endividamento. Dívidas que, de acordo com o PROCON, comprometem a qualidade de vida do idoso. Tem pessoas que nos relatam a dificuldade até para adquirir remédios, comida. E o que ocorre é que se esse empréstimo foi feito de forma legal, não há que se falar em questionamento de valores. Dados recentes do SPC mostram que no Brasil, mais de 5 milhões de idosos com idades entre 65 e 84 anos estão com dívida. Ainda de acordo com o órgão, o número de idosos que são incapazes de quitarem as suas despesas chega a 32% no total. Essas contratações elas não podem ser feitas pelo telefone. O ideal é que essas contratações, quando forem feitas, sejam feitas na forma física. Tente levar um amigo, um sobrinho, um neto, um filho que possa esclarecer para ele, porque a gente vê que quando o idoso ele vai acompanhado de outras pessoas, muitas vezes ele não contrata, porque vê que o que parecia que era muito convidativo realmente não é.
Obrigado pela sua companhia. Você fica agora com o SBT Brasil. O JA volta na segunda a partir das 7h20 da noite. Bom fim de semana a todos. Até segunda. Tchau.